Neste vídeo nós vamos falar de um tipo extremamente importante de dados aqui, que se chama estrutura de dados, que é o array. Ele não é uma variável, mas a gente trata ele um pouco como uma variável, mas ele é bem mais poderoso, vamos dizer assim, do que uma variável. Ele é uma estrutura de dados que você armazena elementos nela. Diferentemente de uma variável, que ela é um pouco mais limitada, a estrutura o array, com ele você consegue armazenar vários tipos de dados e consegue localizá-los por referência, né? Ele tem índices e você consegue acrescentar objetos dentro dele. Então, assim, ele é bastante flexível e extremamente útil. Então, aqui a gente vai começar criando um projeto. Opa, eu abri outro VS Code aqui. A gente vai começar aqui criando, vou chamar aqui de estrutura array.js. Então, aqui a gente vai começar aqui o nosso projetinho aqui. E nós vamos começar aqui pelo tipo básico aqui, a gente usa uma variável, só que, vamos usar um let aqui, né, que a gente já aprendeu, só que aqui a gente usa esse colchetes aqui. Toda vez que você vê um colchetes, é um array. É extremamente importante reconhecer isso. Então aqui um array bastante básico, a gente pode colocar números nele aqui. Então aqui quando nós chamamos... Opa, escrevi aqui números. Beleza. Aqui a gente dá um console log aqui. Números. Com isso a gente consegue executar. Perceba que ele trouxe todos os números que estão ali dentro. Então beleza. A gente tem outros tipos também. A gente pode usar strings. Então aqui eu vou colocar aqui... Vou chamar de frutas... Aqui a gente pode colocar algumas... Você pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas, tá? Aqui não tem esse problema. Mas você precisa manter o padrão aqui, né? Então aqui a gente vamos colocar aqui 4 elementos. A princípio parece poucas coisas, mas ele tem muitos recursos, ele tem muitos métodos, a gente vai poder ver alguns aqui. E vocês vão perceber que ele tem uma capacidade muito grande de oferecer recursos de estrutura de dados mesmo. Por isso que ele é tão importante quando você está criando projetos e você precisa lidar ali com fluxo de dados e tudo mais, você acaba utilizando, se você não estiver usando tanto banco de dados e tal, você acaba utilizando muito arrays e objetos, né? Eu pessoalmente uso muito array e objetos, eu acho extremamente bacana você ter esse conhecimento para poder lidar com esse tipo de informação. Eu percebo que todos a gente cria sempre dentro de chaves, né? Aliás, perdão, de colchetes. Chaves é objeto, não confundam, tá? O array aqui, você dentro do colchete aqui, eu vou... Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, eu vou até copiar aqui para ser mais rápido a aula. Aqui, ó, opa, eu apaguei aqui, ó. Colchete, beleza. Percebam que aqui ele está um pouquinho diferente, né? Isso aqui tudo, ó, é um objeto. Aliás, são 3 objetos, né, na verdade. Aqui, observem que a chave está aqui e aqui. E aqui dentro a gente tem objeto. Então percebam que ele é extremamente flexível, né? Ele é feito mesmo para trabalhar com estrutura de dados. Então você trabalha com todo tipo de dado em quantidades, né, ilimitadas, né, a princípio, teoricamente. E você consegue acessar informações dentro, aqui mesmo, você consegue acessar, por exemplo, só essa idade, né? De acordo com... Consegue percorrer todas essas informações, enfim. Ele tem uma capacidade muito grande. Aqui eu vou mostrar para vocês que já vai exigir, por exemplo, para acessar pessoas, você vai perceber que ele até imprime todos aqui. Mas se você quiser fazer algo um pouco mais elaborado, você vai precisar percorrer esse objeto aqui individualmente, né? A gente vai precisar de um laço aqui. Posteriormente a gente vai ver isso. Mas por enquanto é só para dar ali uma noção básica do trabalho aqui com o array. Aqui a gente pode também misturar. Então aqui a gente viu que você consegue colocar números, strings, objeto. E aqui a gente vai fazer ainda um mais, digamos assim,
diferentão aqui. A gente vai colocar misturando, né? Então aqui a gente coloca um texto, aqui a gente coloca um número, aqui a gente coloca um booleano e aqui a gente coloca uma chave valor aqui, né? Que é um objeto. Então a gente vai colocar aqui valor, chave valor é a palavra mágica aqui. Observem sempre, tá? Que, esquecendo essa informação aqui, vou até apagar aqui, você tem um array. Então, ainda que seja enorme, que tenha muita informação aqui, você tem um objeto grande, extenso, com várias propriedades, não se deixe enganar. O que você tem é um array, ou ele vai ser com objeto, ou ele vai ser com strings, ou vai estar misturado, ou vai ser com números. Então, assim, não se assuste com esse tipo de informação quando você tiver que lidar. Às vezes você faz uma requisição, tem que lidar com o JSON ali, que é diferente de um objeto, mas é muito parecido em JavaScript. Mas quando você estiver trabalhando com essas informações, você vai ver que é bastante tranquilo. Então aqui, voltando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, né, que nós fizemos ali. Então aqui a gente vai chamar o misto, vou apagar aqui no console e vou executar novamente. Viu só? Aqui a gente tem todas as informações aqui. Beleza? Então assim, basicamente o array é isso. Eu ainda vou falar dos métodos na sequência que a gente vai tratar desse assunto. Aqui o arquivinho ficou, parece que ele ficou fora aqui, eu vou arrastar para cá, para ficar certinho. Beleza, agora o arquivinho ficou assim. É bom porque fica separado, né, conforme a gente vai estruturando aqui, a gente vai ficando com o material mais dividido. Eu ainda vou falar mais sobre array, tá? Sobre métodos e tudo mais, beleza? Obrigado.